Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Hoje irei gravar um vídeo buscando esclarecer, aclarar um termo, uma palavra que é usada no dia a dia, no cotidiano de muita gente, inclusive nos meios televisivos, nos jornais, nos rádios. Porém, às vezes há confusão quanto à expressão da palavra a ser usada, quando ocorre, às vezes, o sinônimo dito, se referindo ao mesmo tipo de prisão, e pode haver confusão no entendimento do cidadão que não é muito esclarecido quanto a esses termos técnicos usados no dia a dia, na justiça criminal, usado na linguagem do direito. Pois bem, quando se diz com relação à prisão, há na nossa legislação processual e penal dois tipos de prisões, que são gênero. A prisão penal, que é aquela prisão que é estabelecida como uma punição ao sujeito que praticou um crime, ou seja, ela somente é dada após a sentença condenatória. Esta é a prisão penal, que hoje, atualmente, se admite o início do seu cumprimento após o julgamento em segunda instância, como foi no caso do ex-presidente Lula. E o outro gênero de prisão se refere às prisões cautelares. Essas prisões cautelares têm este nome, já traga no seu corpo, por indicar uma cautelaridade, uma acessoriedade e instrumentalidade do processo. Então, essas prisões cautelares se dividem em três espécies de prisões, quais sejam a prisão em flagrante, que está ali no Código de Processo Penal, no seu artigo 302, que diz que entende-se o sujeito em flagrante delito quando é pego praticando a infração penal, é pego acabando de cometer a infração penal, ou quando é perseguido pela autoridade policial, ou pelo ofendido, ou por qualquer pessoa do povo, e com elementos que façam presumir ser ele o autor da infração penal, e também quando é encontrado com armas, objetos, papéis que presume-se ser aquele cidadão o autor da infração penal. Então esta é a prisão em flagrante, muito conhecida pela população em geral. Este tipo de prisão em flagrante será objeto de análise em outro vídeo a ser por nós gravado. Portanto, resta dois outros tipos de prisões cautelares, quais sejam a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão temporária, ela, no seu próprio nome, já diz, é temporária, ou seja, só pode ser decretada por um determinado período de tempo. A prisão temporária, quando o sujeito pratica um crime comum, ela só pode ser decretada por 5 dias. Quando o sujeito pratica um crime hediondo, ela pode ser decretada até por 30 dias. Então, a prisão temporária tem outro fator importante, que ela somente pode ser decretada no curso das investigações, quando está correndo o inquérito policial junto à delegacia, naquelas fases
de investigações a ser feita pela polícia, pela autoridade policial, que no caso é o delegado. Assim, essa prisão temporária somente pode ser decretada nesta fase. Ela jamais é decretada quando o processo já está com denúncia ofertada e está tramitando no fórum. Portanto, a prisão temporária só no inquérito policial junto à delegacia. Aí resta a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela também recebe o nome de prisão processual, que é um termo pouco técnico a ser usado, porque não traduz ali a melhor forma de conhecimento. A prisão processual é aquela que é feita no decorrer do processo. Também costumam denominar prisão provisória, que se refere tanto à prisão temporária e à prisão preventiva. É um termo também não correto a ser usado tecnicamente. Resta, então, outro termo que se denomina como medida cautelar extrema. Este sim é a melhor técnica de se referir à prisão preventiva, pois quando o sujeito tem contra si a prisão preventiva decretada, geralmente a prisão preventiva não tem o prazo determinado em lei. Ela pode ser determinada, ou seja, decretada, tanto na fase de inquérito policial, como na fase do processo, ou seja, quando o processo já está tramitando em juízo, e ela tem requisitos de aplicações mais abrangentes. Portanto, a prisão preventiva deve-se dar aquele nome que eu mencionei anteriormente como a medida cautelar extrema, porque ela não deixa de ser uma medida cautelar. Ela é uma medida cautelar mais gravosa, mais rígida, que é tecnicamente mais correta e precisa. A prisão preventiva, ela pode ser decretada para a garantia da ordem pública, ela pode ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, para ter-se uma garantia de que o sujeito não irá fugir. Isto é ali elencado no artigo 312 do nosso Código de Processo Penal, que se refere aos casos de decretação da prisão preventiva. Que o outro caso também é com relação à ordem econômica, que pode também ser decretada a prisão preventiva do indivíduo. Então, fica esclarecido os tipos de prisões que existem em nosso sistema legal, e espero com esse vídeo ter aclarado um pouco aquelas pessoas que possuem um pouco conhecimento com relação a esses termos técnicos. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, procure compartilhar e curtir.